Ratinho não poupou palavras ao detonar Júnior Lima, depois do polêmico grito político do cantor no palco do The Town 2025. Durante o festival, o irmão de Sandy se posicionou contra a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, levantando uma bandeira que dividiu opiniões entre aplausos e vaias. O apresentador do SBT, conhecido por não medir frases, usou seu programa de rádio para ridicularizar Júnior, afirmando que ele nunca cantou e que sempre viveu à sombra da irmã. O ataque direto incendiou não apenas os fãs, mas também os bastidores da música e da televisão. E antes de destrinchar cada detalhe dessa explosão, já deixa o like agora mesmo, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você nos assiste. Sua participação é essencial para espalhar esse conteúdo e garantir que mais pessoas acompanhem o choque entre um dos apresentadores mais polêmicos do Brasil e o filho de um dos maiores ícones da música sertaneja. Prepare-se, porque a treta só está começando. O Festival The Town, em São Paulo, já carregava uma atmosfera política quando Júnior Lima subiu ao palco. Ao lado de outros músicos, ele ergueu a voz contra o perdão aos condenados pelos atos de vandalismo em Brasília. Sem anistia, gritou, ecoando palavras que carregam peso ideológico e histórico. Foi nesse instante que o público percebeu. Não se tratava apenas de um show, mas de um posicionamento político explícito, capaz de transformar um momento musical em campo de batalha ideológica. Como alguém que cresceu em meio ao pop e ao romantismo dos anos 90, decidiu se colocar no centro de uma discussão tão inflamada. A fala repercutiu imediatamente. Enquanto uma parte da plateia aplaudiu de pé, outra reagiu com frieza. As redes sociais explodiram em minutos, com hashtags apoiando Júnior e outras chamando-o de oportunista. Foi nesse clima de divisão que Ratinho, acostumado a representar a voz popular conservadora, decidiu entrar em cena. No microfone do rádio, disparou contra o cantor, desdenhando de sua carreira e questionando seu talento. Nunca cantou nada, cravou em tom ácido. O que era um grito no palco virou combustível para um ataque midiático de grandes proporções. Não foi a primeira vez que Júnior tentou marcar posição política, mas foi a mais ruidosa. E também a mais arriscada. Ao desafiar a narrativa da direita em um espaço de tanta visibilidade, ele abriu flanco para críticas como a de Ratinho, que aproveitou a brecha para reforçar sua imagem de homem do povo. O apresentador, que há anos tem proximidade com figuras políticas conservadoras, enxergou no episódio uma oportunidade de se colocar mais uma vez como opositor da elite cultural progressista. Estaria ele apenas defendendo uma visão ou aproveitando para marcar território em um Brasil cada vez mais polarizado? O ataque não ficou restrito à crítica musical. Ratinho foi além, ironizando a trajetória de Júnior no rock e lembrando que, ao contrário da irmã, ele nunca conquistou grandes feitos solo. A provocação mexeu com uma ferida antiga. A comparação constante com Sandy, a eterna parceira de palco que brilhou mais intensamente após o fim da dupla. A fala do apresentador, portanto, não foi apenas sobre política, mas sobre identidade, carreira e reconhecimento. Como alguém que lutou tanto para se afastar da sombra da irmã encara um ataque tão público e cruel? Essa combinação de política e rixa artística acendeu o debate. Para alguns, Ratinho passou do ponto ao atacar a capacidade profissional de Júnior. Para outros, disse apenas o que muitos pensam, que o cantor, sem a irmã, nunca conseguiu sustentar o mesmo sucesso. A divisão entre aplausos e críticas mostra que o episódio não é só sobre anistia, mas sobre credibilidade. Quem fala tem autoridade, e quem ouve acredita. Os bastidores da televisão e da música, claro, não ficaram em silêncio. Colegas de Ratinho defenderam seu direito de opinar, enquanto artistas ligados à MPB levantaram a bandeira em defesa de Júnior. O episódio virou munição para ambos os lados da guerra cultural, que se intensifica no país. De um lado, a voz de um apresentador conservador. De outro, a postura de um músico tentando se reinventar como ativista. A cada frase, a disputa sai do campo artístico e invade o terreno político, tornando impossível separar palco de palanque.
Essa primeira troca de ataques já deixou claro que não se trata de uma polêmica passageira. Ratinho tocou em um ponto sensível que vai além do momento do festival. Expôs a fragilidade da carreira de Júnior, ao mesmo tempo em que reforçou seu próprio papel como crítico sem filtros. O público agora quer saber: esse duelo ficará restrito a palavras ou se transformará em uma guerra aberta entre dois mundos opostos? Ratinho não se contentou em criticar apenas o grito político de Júnior Lima. O apresentador usou seu microfone para desmontar a imagem construída pelo cantor ao longo dos anos. Chamou sua trajetória de apagada, disse que ele sempre precisou da irmã para existir no mercado e ironizou suas tentativas de se firmar no rock. Em tom sarcástico, declarou que Júnior inventou um estilo alternativo só para fugir da comparação com Sandy, mas nunca convenceu ninguém. As palavras, afiadas como lâminas, foram calculadas para machucar onde dói mais, no orgulho de um artista que passou a vida tentando se libertar de uma sombra gigantesca. Ao expor essas feridas, Ratinho não falava apenas como comunicador, mas como representante de uma audiência que adora ver ídolos desconstruídos. Ele sabia que, ao colocar em dúvida o talento de Júnior, cutucava não só o cantor, mas também toda uma geração que cresceu ouvindo Sandy & Junior. Foi um golpe duplo. De um lado, diminuía o peso político da fala no The Town. De outro, questionava sua relevância artística. Será que alguém que nunca cantou nada, como disparou Ratinho, teria legitimidade para se meter em debates tão sérios? A crítica ganhou ainda mais força porque foi feita em comparação com outros artistas. Ratinho exaltou nomes da música sertaneja, que, segundo ele, não tem medo de se posicionar, e lembrou da proximidade de estrelas como Zezé de Camargo, Leonardo e Gustavo Lima com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o apresentador, esses cantores seriam a verdadeira voz do povo, ao contrário de Júnior, que estaria surfando em causas progressistas apenas para ganhar espaço na mídia. A provocação, claro, dividiu os bastidores. De um lado, fãs de sertanejos reforçaram o coro de apoio. De outro, artistas da MPB reagiram em defesa de Júnior. Não faltou veneno nem quando Ratinho tocou no sobrenome. Ele disse em alto e bom som que Júnior só teve palco porque era filho de Chororó. Segundo o apresentador, se não fosse pelo pai e pela irmã, ninguém lembraria dele, nem para tocar violão em churrasco de amigos. A frase, dura e debochada, viralizou nas redes e abriu um novo debate. Até que ponto Júnior construiu sua carreira sozinho e até onde dependeu do peso da família? Em vez de apenas criticar uma fala política, Ratinho transformou a discussão em julgamento público da vida inteira do cantor. Enquanto isso, a internet se tornou campo de guerra. Trechos do programa em que Ratinho fazia as críticas foram compartilhados em velocidade impressionante. Em poucas horas, hashtags como Wanda Ratinho tem razão e Respeita Júnior ocuparam os assuntos mais comentados do Twitter. A polarização ficou escancarada. Quem idolatra o apresentador aplaudia sua coragem em dizer o que ninguém ousa. Quem defende Júnior enxergava o ataque como humilhação gratuita. O que chama a atenção é que, em ambos os casos, a polêmica cumpria seu papel: gerar engajamento, audiência e barulho. O ponto alto da fala de Ratinho foi quando ele questionou diretamente a postura de artistas que misturam palco com palanque. Em tom inflamado, afirmou que quem não enche estádio com música tenta encher com política. A indireta, dirigida a Júnior, acendeu discussões sobre até que ponto artistas podem, ou devem, se posicionar politicamente. A frase foi reproduzida por colunistas e comentaristas de rádio e TV, alimentando ainda mais o debate. Seria essa apenas a opinião de Ratinho? Ou uma estratégia calculada para reforçar sua imagem como voz conservadora no entretenimento? Para completar, o apresentador fez questão de destacar que Júnior estaria tentando agradar a elite progressista, em vez de dialogar com o povo comum. Ratinho explorou um contraste perigoso. De um lado, a simplicidade popular dos sertanejos. De outro, o ar intelectualizado de músicos que defendem pautas de esquerda.
Essa narrativa colocou Júnior no papel de desconectado da realidade, enquanto os sertanejos, segundo ele, estariam em sintonia com a massa. O ataque foi além da política, foi cultural, mexendo com estereótipos e preconceitos, jogada ensaiada para fortalecer sua imagem, gerar manchetes e se manter relevante no cenário polarizado da comunicação. E quem paga o preço é Júnior, agora obrigado a lidar não apenas com as críticas políticas, mas com a desvalorização de sua trajetória inteira. No fim, o que Ratinho fez foi transformar um grito no The Town em combustível para uma narrativa que lhe rende audiência e poder. A pergunta que fica é: até onde Júnior será capaz de suportar essa onda de ataques sem que sua imagem despenque ainda mais? A fala de Ratinho não foi um raio isolado em céu azul, mas o estopim de uma batalha maior que já vinha se desenhando. O choque entre duas frentes artísticas que representam visões de Brasil opostas. De um lado, nomes como Júnior Lima, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, que ao longo da carreira abraçaram causas progressistas, defendendo pautas sociais e questionando governos conservadores. Do outro, os sertanejos de raiz e seus herdeiros modernos, Leonardo, Zezé de Camargo, Gustavo Lima, Eduardo Costa, que nunca esconderam sua proximidade com Jair Bolsonaro e o discurso alinhado à direita. Esse confronto, que já se insinuava nos bastidores, ganhou palco no The Town e virou munição para Ratinho incendiar sua audiência. O grito de Júnior contra a anistia não ecoou sozinho. Foi interpretado como a tentativa de colocar o pop e a MPB novamente como porta-vozes da consciência nacional, numa disputa direta com o sertanejo, que hoje domina o mercado. E é exatamente aí que mora a pólvora. Os números mostram que o sertanejo é o gênero mais consumido do país, ultrapassando de longe os artistas progressistas em alcance e bilheteria. Ratinho usou essa estatística como munição velada, sugerindo que Júnior estaria tentando recuperar relevância política, justamente porque não conseguia competir em relevância musical. Será que o público está diante de uma guerra de estilos ou de uma guerra por hegemonia cultural? Nos bastidores, a divisão é clara. Artistas ligados ao circuito MPB e festivais de grandes capitais veem a fala de Júnior como ato de coragem, uma forma de usar o microfone para denunciar injustiças. Já os sertanejos interpretam como provocação elitista, reforçando o estereótipo de que músicos de cabeça feita olham de cima para os que cantam sobre o interior, o campo, a família e Deus. Essa tensão cultural foi amplificada quando Caetano Veloso, Gil e Chico anunciaram o show coletivo contra a anistia, colocando Júnior, ainda que indiretamente, como herdeiro dessa linhagem progressista. De imediato, surgiram memes, comparações e até ataques pessoais entre fãs dos dois lados. Enquanto isso, Ratinho fazia questão de reforçar o abismo entre os grupos. Em sua retórica, Chico Buarque e Caetano representam uma elite intelectualizada que fala difícil e vive em bolha, enquanto Leonardo e Zezé seriam a tradução fiel do povo que acorda cedo para trabalhar. É um discurso que não apenas polariza, mas coloca os artistas em campos opostos da identidade nacional. Júnior, com seu grito político, foi colocado à força no centro desse duelo. E mais, virou símbolo de uma ala que, segundo Ratinho, não tem música para oferecer, só discurso político. O problema é que essa narrativa não se restringe ao debate musical. Ela se conecta diretamente ao cenário político polarizado do Brasil. Em 2022, durante a eleição, foi comum ver sertanejos declarando apoio a Bolsonaro em lives e shows, enquanto nomes da MPB participavam de atos contra o então presidente. Essa divisão ganhou novos contornos após o 8 de janeiro de 2023, quando os ataques em Brasília dividiram ainda mais a sociedade. Ao se posicionar contra a anistia, Júnior entrou num território minado e Ratinho aproveitou para transformá-lo em inimigo ideológico de metade do país. As redes sociais escancararam o tamanho do racha. Fãs de sertanejo compartilharam trechos das críticas de Ratinho como troféus, dizendo que
Enfim, alguém teve coragem de falar a verdade. Já defensores de Júnior usaram seu discurso como prova de que a música não deve se calar diante da injustiça. O resultado foi um verdadeiro cabo de guerra digital, com ataques pessoais, cancelamentos e até ameaças circulando entre as comunidades online. O que era para ser apenas um show no The Town se transformou em um episódio de guerra cultural, onde cada lado tentava provar que representava a verdadeira alma do Brasil. O SBT, emissora que abriga Ratinho, também sentiu o impacto. Produtores de bastidores revelaram que a fala do apresentador dividiu até mesmo colegas de casa. Alguns comemoraram a repercussão, já que a audiência do programa disparou. Outros temeram que a polêmica pudesse prejudicar contratos e afastar anunciantes. No entanto, Ratinho não recuou 1 milímetro. Pelo contrário, dobrou a aposta e reforçou que não tem medo de ninguém. Será que esse estilo de confronto aberto fortalece a imagem do apresentador como voz popular ou coloca em risco a credibilidade do canal? Do lado de Júnior, a reação foi silêncio. Nenhuma nota, nem um post oficial. Esse silêncio foi interpretado de duas formas. Para uns, prova de maturidade de quem não quer se rebaixar ao nível da provocação. Para outros, sinal de fragilidade de quem não sabe como lidar com críticas tão pesadas. A ausência de resposta direta apenas aumentou a especulação, deixando o campo aberto para Ratinho continuar ditando a narrativa. Afinal, no mundo da mídia, quem fala mais alto geralmente tem a vantagem. Em meio a tudo isso, uma pergunta começa a surgir. Será que o Brasil está vivendo um novo capítulo da eterna rivalidade entre MPB e sertanejo? Décadas atrás, Caetano e Chico já criticavam a música de massa, enquanto sertanejos como Chitãozinho e Chororó conquistavam multidões. Hoje, o embate ganha contornos políticos e ideológicos, com Júnior sendo puxado para um duelo que talvez nem tivesse planejado enfrentar. Mas, uma vez no palco, não há como escapar. O curioso é que esse confronto, que mistura música, política e mídia, acaba servindo a todos os lados. Ratinho ganha audiência, Júnior ganha visibilidade, os sertanejos reafirmam seu poder e a MPB recupera a aura de resistência. O único perdedor, no fim, é o público que queria apenas assistir a um show e acabou jogado em meio a uma batalha ideológica. A música, que deveria unir, foi transformada em arma de divisão. No entanto, a chama da polêmica continua acesa porque mexe com algo maior: a identidade de um país dividido. Será que Júnior Lima vai conseguir sustentar a posição de voz progressista sem ser esmagado pelo peso da crítica? Ou será que a narrativa de Ratinho vai colar de vez, transformando-o em exemplo de artista desconectado do povo? O silêncio de Júnior Lima não apagou o barulho, apenas o intensificou. Nos corredores da mídia, produtores e jornalistas cochicham que o episódio abriu feridas antigas e expôs uma verdade incômoda. A música no Brasil já não é apenas arte, mas território de guerra política. Ratinho, com sua língua afiada, deixou claro que não pretende aliviar. Ao dizer que Júnior nunca cantou, ele não apenas desqualificou um artista, mas lançou uma sentença cruel: a de que talento e voz não bastam quando se escolhe um lado político. Para os fãs do sertanejo, Ratinho disse em voz alta aquilo que muitos pensam: que artistas ligados à MPB sempre trataram o sertanejo como música menor e que agora, diante do domínio absoluto do gênero nas paradas, usam a política como último recurso para chamar atenção. Essa narrativa ecoa em bares, grupos de WhatsApp e até nas lives de influenciadores que reforçam a polarização. O discurso não fica restrito ao campo cultural, ele ganha ares de batalha moral. De repente, a pergunta não é mais se Júnior canta bem, mas se ele representa um Brasil real ou um Brasil de elite. Do outro lado, vozes progressistas tentam resgatar Júnior do linchamento midiático. Argumentam que ele fez apenas o que artistas sempre fizeram: usar o palco como trincheira, levantar bandeiras, dar voz a causas.
relembram momentos históricos em que a música foi resistência, como durante a ditadura militar, e questionam: por que agora isso é visto como provocação? A resposta, claro, está no contexto polarizado. Ratinho percebeu a brecha e transformou a fala de Júnior em munição para reforçar a ideia de que existe um Brasil contra outro e que o sertanejo, símbolo do campo, da família e da religiosidade, é quem está ao lado do povo. Esse embate extrapolou o campo musical e chegou ao coração da política. Deputados de direita aproveitaram para atacar Júnior, chamando-o de mimado e desconectado da realidade. Já parlamentares alinhados à esquerda defenderam o artista e elogiaram sua coragem. A polarização que já domina o Congresso se refletiu nas redes sociais, como se cada tweet fosse uma extensão de um palanque. Júnior, sem se pronunciar, acabou virando bandeira para ambos os lados. Ratinho, ao contrário, se alimentou da polêmica, vendo sua audiência crescer e seu nome virar tendência em buscadores. A ausência de resposta do cantor também gerou teorias dentro da própria indústria musical. Há quem diga que Júnior está sendo pressionado por empresários a não alimentar a polêmica, temendo que isso afaste patrocinadores. O que está em jogo não é apenas a reputação de Júnior, mas o futuro da relação entre música e política no Brasil. Se ele recuar, pode reforçar a ideia de que artistas devem se calar diante da pressão. Se contra-atacar, pode inaugurar uma nova fase de enfrentamento direto entre MPB e sertanejo, dividindo ainda mais plateias e palcos. Em qualquer cenário, o público sai como juiz desse duelo, escolhendo de que lado ficar, e isso explica na intensidade da repercussão. Ratinho, por sua vez, mostrou mais uma vez por que é chamado de homem-bomba da TV brasileira. Ele sabe que frases de impacto viram combustível para a internet e, ao cravar que Júnior nunca cantou, garantiu não apenas audiência, mas também espaço em todos os sites de fofoca e política. É o estilo que o consagrou: falar sem filtro, sem medo de cancelamento, apostando na polêmica como forma de permanecer relevante. E goste-se ou não dele, a estratégia deu certo. Mais uma vez, o clima é de divisão total. Em rodas de conversa, uns aplaudem Ratinho pela coragem de dizer o que pensam. Outros o condenam por desrespeitar um artista que cresceu diante das câmeras e ajudou a formar a memória afetiva de milhões. Mas, no fundo, a discussão ultrapassa os dois protagonistas e toca